eu preciso te fazer uma pergunta direta antes de começar. Quando foi a última vez que você fez um exame de sangue completo? Se a resposta for mais de 6 meses atrás, o que eu vou te contar hoje pode ser a informação mais importante que você vai ouvir esse ano. Porque existe uma condição que afeta mais de 30% dos adultos brasileiros acima de 50 anos, que não causa dor, não causa sintoma óbvio nos primeiros anos e que está destruindo silenciosamente os seus vasos sanguíneos, os seus rins, os seus olhos e o seu coração, enquanto você lê essa frase. Essa condição se chama pré-diabetes. E a maioria das pessoas que têm pré-diabetes não sabe que tem. Hoje eu vou te mostrar os 5 sinais que o corpo manda anos antes do diabetes se instalar de vez. Sinais que a maioria das pessoas ignora ou atribui ao cansaço, à idade ou ao estresse. Vou te explicar por que a glicemia de jejum que o seu médico pede no check-up anual não é suficiente para detectar o problema cedo. E vou te dar um protocolo prático, baseado em evidências científicas, de mudanças de alimentação e de estilo de vida que podem reverter a pré-diabetes em até 3 meses, na maioria dos casos. Eu sou a doutora Clara e fica comigo até o final, porque o 5º sinal que eu vou te mostrar é o menos conhecido e o mais subestimado de todos. E eu tenho quase certeza que você nunca associou esse sintoma ao açúcar no sangue. Me conta nos comentários. Você já fez hemoglobina glicada alguma vez? Escreve aqui sim ou não, porque quero entender quantas pessoas do meu público já tiveram acesso a esse exame fundamental. Antes de falar sobre os sinais, preciso te explicar o que é a pré-diabetes de verdade e por que ela é mais perigosa do que a maioria das pessoas imagina. A pré-diabetes é uma condição em que os níveis de açúcar no sangue estão acima do normal, mas ainda não atingiram o patamar suficiente para o diagnóstico de diabetes tipo 2. Em termos de hemoglobina glicada, que é o melhor exame disponível para avaliar o controle do açúcar nos últimos 3 meses, a pré-diabetes corresponde a valores entre 5,7% e 6,4%. Acima de 6,5%, o diagnóstico já é de diabetes estabelecido. O problema é que a maioria das pessoas e até alguns médicos tratam a pré-diabetes como se fosse apenas um aviso inofensivo, um sinal de que é preciso ter cuidado no futuro. Mas as pesquisas mais recentes mostram que os danos vasculares começam muito antes do diagnóstico formal de diabetes. Estudos de larga escala mostram que pessoas com pré-diabetes já têm risco cardiovascular significativamente elevado, já apresentam declínio da função renal mensurável e já mostram sinais de comprometimento da microcirculação dos olhos. Em outras palavras, o dano silencioso já está acontecendo na fase de pré-diabetes. E cada ano que passa sem intervenção aumenta esse dano de forma progressiva e cumulativa. A boa notícia, e essa é a parte que mais me motiva a falar sobre esse tema, é que a pré-diabetes é reversível. O Diabetes Prevention Program, um dos maiores estudos sobre prevenção de diabetes já realizados, com mais de 3.000 participantes acompanhados por anos, demonstrou que intervenções de estilo de vida reduziram a progressão da pré-diabetes para diabetes em 58% dos casos. Isso é mais eficaz do que qualquer medicamento testado no mesmo estudo. Agora vamos aos 5 sinais que o corpo manda antes do diabetes se instalar. Sinal número 1. Manchas escuras na pele, especialmente no pescoço, nas axilas e nas dobras do corpo. Essas manchas têm nome médico, acantose nigricante. São áreas de pele mais escura, aveludada, que muitas pessoas confundem com sujeira ou com bronzeado irregular, mas não são nem uma coisa nem outra. A acantose nigricante é causada pela hiperinsulinemia, que é o excesso de insulina no sangue, característica central da resistência à insulina que precede o diabetes tipo 2. O mecanismo é o seguinte: quando as células do corpo começam a não responder adequadamente à insulina, o pâncreas compensa produzindo cada vez mais insulina para tentar manter o açúcar sob controle. Esse excesso de insulina estimula receptores de crescimento na pele, especialmente nas áreas de dobra e atrito, causando o espessamento e o escurecimento característicos da acantose nigricante.
Se você tem essas manchas escuras no pescoço ou nas axilas e ainda não investigou o açúcar no sangue, faça isso com urgência. Sinal número 2. Cansaço persistente, especialmente depois das refeições. Não o cansaço normal de quem trabalhou muito ou dormiu mal. É aquela sonolência intensa, aquela vontade irresistível de dormir que aparece de 30 a 90 minutos depois de comer, especialmente depois de refeições com carboidrato. Esse fenômeno tem nome. É o crashing pós-prandial, a queda de energia depois das refeições. O que acontece é o seguinte: quando você come carboidrato de alto índice glicêmico, o açúcar no sangue sobe rapidamente. O pâncreas libera uma quantidade excessiva de insulina para controlar esse pico. Mas em pessoas com resistência à insulina, essa resposta é exagerada e desregulada. A insulina excessiva faz o açúcar cair abaixo do ideal poucas horas depois, causando hipoglicemia relativa, que se manifesta como cansaço intenso, dificuldade de concentração, irritabilidade e vontade de comer doce novamente. Esse ciclo de pico e queda de glicemia é um marcador clínico importante de disfunção no metabolismo da glicose. Sinal número 3. Vontade frequente de urinar, especialmente à noite, combinada com sede aumentada. Muitas pessoas atribuem esse sintoma à próstata nos homens ou à bexiga nas mulheres. E pode ser isso mesmo. Mas quando a vontade de urinar à noite surge associada à sede aumentada durante o dia, a investigação do açúcar no sangue é obrigatória. Quando o açúcar no sangue está elevado de forma persistente, os rins trabalham acima da capacidade normal para filtrar e eliminar esse excesso de glicose pela urina. Esse processo arrasta água junto, aumentando o volume urinário e causando desidratação, que o corpo sinaliza como sede. É um mecanismo de defesa do organismo para eliminar o açúcar em excesso, mas ao mesmo tempo é um sinal claro de que os rins já estão sendo sobrecarregados. Sinal número 4. Visão embaçada que vai e vem, especialmente em diferentes momentos do dia. Muitas pessoas acham que precisam trocar os óculos quando, na verdade, o problema é o açúcar no sangue variando. O cristalino do olho, a lente natural que foca a visão, é extremamente sensível às variações de glicemia. Quando o açúcar sobe, o cristalino absorve mais água e muda levemente de forma, alterando o foco. Quando o açúcar cai, o cristalino volta. Essa variação causa episódios de visão embaçada que mudam ao longo do dia, diferente do problema de refração comum que é constante. Se sua visão fica embaçada depois de comer e melhora algumas horas depois, isso é um sinal que merece investigação imediata, não uma nova receita de óculos. Sinal número 5, o menos conhecido e o mais subestimado de todos: formigamento ou dormência nos pés e nas mãos, especialmente à noite. Esse sintoma tem nome médico: neuropatia periférica subclínica. E ele pode aparecer anos antes do diagnóstico formal de diabetes. O açúcar elevado no sangue, mesmo em níveis de pré-diabetes, danifica os pequenos vasos que irrigam os nervos periféricos, especialmente nos pés e nas mãos, que são as extremidades mais distantes do coração. Esse dano vascular compromete a nutrição e a oxigenação dos nervos, causando formigamento, dormência, sensação de queimação ou de agulhadas que muitas pessoas atribuem à má circulação, à posição errada ao dormir ou ao estresse. Na verdade, pode ser o sistema nervoso periférico mandando um alerta de que o açúcar no sangue está alto há tempo suficiente para causar dano real. Se esse vídeo está te ajudando, aperta o botão de curtir agora. Esse gesto simples faz uma diferença enorme para que esse conteúdo chegue a mais pessoas que precisam dessa informação. Inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Me conta de qual cidade ou estado você está me assistindo. Adoro conhecer meu público de perto. Agora vamos falar sobre o que fazer, porque identificar os sinais é importante, mas o que realmente muda a trajetória de saúde é a ação. O primeiro passo é fazer os exames certos. A glicemia de jejum isolada não é suficiente.
Ela pode estar normal enquanto a hemoglobina glicada já está elevada, porque a glicemia de jejum reflete apenas o açúcar naquele momento específico da coleta. A hemoglobina glicada reflete a média do açúcar nos últimos 3 meses e é muito mais sensível para detectar a pré-diabetes em estágio inicial. Peça ao seu médico a hemoglobina glicada na próxima consulta. Se o seu médico não pedir, você pode solicitar diretamente nos laboratórios particulares. A segunda intervenção mais poderosa é a mudança no café da manhã. O café da manhã típico brasileiro: pão branco, margarina, tapioca, suco de fruta, frutas muito doces, é uma combinação que dispara o açúcar no sangue logo na primeira refeição do dia e cria um ciclo de picos e quedas de glicemia que se perpetua ao longo de todo o dia. Substituir esse café da manhã por uma combinação de proteína, gordura boa e fibra, como ovos mexidos com azeite, queijo, abacate e uma pequena porção de fruta de baixo índice glicêmico como morango ou kiwi. Estabiliza a glicemia da manhã e reduz os picos ao longo de todo o dia de forma significativa. A terceira intervenção é o controle do índice glicêmico das refeições. Não é necessário eliminar carboidrato completamente. O que faz diferença é a velocidade com que o carboidrato eleva o açúcar no sangue. Carboidratos de alto índice glicêmico, como arroz branco, pão, macarrão, batata e tapioca, devem ser combinados sempre com proteína, fibra e gordura, que retardam a absorção e reduzem o pico de glicemia. Uma simples mudança, como começar o almoço pela salada antes do prato principal, reduz o pico de glicemia pós-prandial em até 30%, conforme mostrado em pesquisas da Universidade de Cornell. A quarta intervenção é a caminhada após as refeições. 10 a 15 minutos de caminhada leve depois do almoço ou do jantar ativa a captação de glicose pelo músculo de forma independente da insulina, através de um mecanismo chamado captação de glicose mediada por contração muscular. Em termos práticos, isso significa que a caminhada pós-refeição funciona como uma dose extra de insulina natural, tirando o açúcar do sangue e levando para o músculo sem sobrecarregar o pâncreas. Estudos mostram que essa prática simples reduz o pico de glicemia pós-prandial em até 22%. A quinta intervenção é o controle do sono, isso que poucas pessoas associam ao açúcar no sangue. Dormir menos de 6 horas por noite aumenta a resistência à insulina no dia seguinte de forma mensurável. Uma única noite de sono ruim pode elevar a hemoglobina glicada de forma equivalente a comer mal por dias. O sono é o momento em que o corpo repara os receptores de insulina nas células e restaura a sensibilidade à insulina. Comprometer o sono cronicamente é comprometer o controle glicêmico, independentemente do que você come. Me conta nos comentários qual desses 5 sinais você já percebeu em você ou em alguém da família. Escreve aqui nos comentários, porque essa informação me ajuda a entender quais são as dúvidas mais urgentes do meu público e quais vídeos eu devo fazer a seguir. Agora, o protocolo completo de 30 dias para reverter a pré-diabetes. São mudanças simples, graduais e sustentáveis. Na primeira semana, o foco é o café da manhã. Elimine o pão, a tapioca e o suco de fruta. Substitua por 2 ovos mexidos com azeite, uma fatia de queijo, meio abacate e um punhado de morangos ou uma kiwi. Faça isso todos os dias durante 7 dias e observe como a energia da manhã muda. Na segunda semana, adicione a caminhada pós-refeição. Comece com 10 minutos depois do almoço. Não precisa ser rápido. Uma caminhada leve já produz efeito mensurável na glicemia. Se possível, faça também 10 minutos depois do jantar. Na terceira semana, ajuste o jantar. Reduza a porção de carboidrato do jantar à metade e aumente a proteína. Frango, peixe, ovos ou leguminosas, como lentilha e grão de bico, devem ser a base do prato. Adicione legumes variados refogados no azeite. Esse jantar com mais proteína e menos carboidrato vai melhorar o controle glicêmico durante a noite inteira. Na quarta semana, priorize o sono. Estabeleça um horário fixo para dormir e acordar. Reduza a exposição às telas 1 hora antes de dormir. Mantenha o quarto escuro e fresco.
O objetivo é atingir 7 a 8 horas de sono de qualidade de forma consistente. Ao final de 30 dias, com essas 4 mudanças combinadas, a grande maioria das pessoas em estágio de pré-diabetes vê melhora mensurável na hemoglobina glicada. Não é magia, é fisiologia aplicada de forma consistente. Na próxima semana, eu vou trazer um vídeo sobre os alimentos que parecem saudáveis, mas que estão disparando o açúcar no sangue sem você perceber. Alimentos que aparecem nas dietas de emagrecimento, que os nutricionistas recomendam, mas que para quem tem resistência à insulina ou pré-diabetes fazem mais mal do que bem. Ativa o sininho para não perder. Eu sou a doutora Clara. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Cuide da sua saúde com informação, com prevenção e com protagonismo. Um abraço forte e até a próxima semana.